Olá, tudo bem, turma do sexto ano? Aqui é a Prof. Rafa. Eu vou dar disciplina de arte para vocês a partir de agora. Muitos de vocês já foram meus alunos, alguns ainda não me conhecem. Então a gente vai se conhecendo devagarinho. E hoje eu tô aqui para a gente falar sobre o assunto que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre, certo? Eu fiz uma viagem longa e vim parar aqui na Grécia para a gente falar um pouquinho sobre o que é belo na arte. Pessoal, para pensar aí, o que vocês acham belo? O que vocês consideram belo na arte? Essa pergunta já foi feita muitas vezes para muitas pessoas. E muitos filósofos e estudiosos já escreveram textos imensos a respeito dessa questão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, turma do sexto ano? A Prof. Rafa voltou aqui para a sala agora para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto que nós vamos ver esse bimestre. Então a gente está falando sobre o que é belo na arte. E isso é muito relativo, pessoal, porque com o passar do tempo e com o passar da história, esse ideal de beleza ele foi se modificando. Mas para a gente falar dele, é impossível que a gente não faça uma viagem no tempo e vá lá na Grécia Antiga para aprender um pouquinho mais sobre o que esses nossos antepassados falavam e estudavam a respeito desse assunto. Então vamos lá. Muitos filósofos, pensadores antigos já escreveram textos enormes a respeito do que é belo na arte. Platão, Aristóteles, entre outros. E aí, a gente vai ver uma infinidade de ideias a respeito desse assunto. Mas a maioria deles dizia que, para o homem, o que é belo na arte é tudo aquilo que a gente reconhece como algo real. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pintura que representa a natureza da maneira como ela de maneira mimética. Mimético é quando é muito parecido, quase idêntico, igual, é uma representação real. Então, quando eu represento de maneira mimética algo, aos meus olhos isso torna-se belo, porque para mim fica mais fácil reconhecer aquilo. Então, quando eu me deparo com uma imagem desconhecida, algo que eu não reconheço, isso de certa forma pode tornar-se um desconforto para mim e não ser tão belo. Mas isso é muito relativo, pessoal, e a própria história da arte, ela nos mostra que essa ideia, ela foi se quebrando, se rompendo. Porque é possível nós observarmos uma tela abstrata, que não tem uma imagem formal, real, e nós acharmos tão belo quanto uma pintura super realista. Porque a arte, ela nos causa emoção, sensação, e a beleza, ela não tá só naquilo que a gente enxerga, mas tá naquilo que a gente sente também. Então, o belo na arte é muito relativo. Mas para a gente falar um pouquinho de história, a gente volta lá para a Grécia Antiga para aprender um pouquinho sobre o que esses antepassados fizeram lá naquele momento e que até hoje muitos artistas levam em consideração. Então, o que os gregos fizeram? Eles criaram um ideal estético, um ideal de beleza. Porque para eles, o homem era o centro do universo. Era a figura mais importante que tinha. Então, se a gente observar as esculturas gregas, a gente vai perceber que a maioria delas representa cenas cotidianas de homens fortes, representados, em sua grande maioria, masculinos, homens, porque para eles os homens eram a grande figura sagrada. Isso chama-se antropocentrismo, e eles desenvolveram essas esculturas de maneira bastante realista. No entanto, eles buscaram um ideal estético para eles. Então, para eles, a figura humana, ela tinha que ser simétrica, ela tinha que ter uma proporcionalidade fixa, ou seja, eles desenvolveram uma técnica de proporção
que é muito matemática. Então, a figura humana, ela é composta por 7 cabeças em sua altura, 7, 8 cabeças, varia muito aí do artista. Os olhos, eles têm o mesmo tamanho e o espaço entre eles é o tamanho de mais um olho. O rosto é dividido em partes. A cabeça, ela serve também para medida dos ombros, o ombro é uma medida de uma cabeça de lado. Então é como se fosse uma receitinha de bolo que eles criaram para o ideal estético que eles enxergavam como belo, certo? E aí, essa receitinha que eles fizeram, ela foi se desdobrando durante toda a história e até hoje, quando a gente vai aprender pintura, desenho, desculpa, a gente aprende essa técnica grega antiga. Mas, como eu disse para vocês, a história ela vai se desdobrando e a arte também vai se desenvolvendo. Então, os artistas, com o passar do tempo e com o passar dos períodos, eles foram desenvolvendo novos ideais estéticos. E aí hoje, se a gente for dar uma olhadinha em artistas contemporâneos, a gente vai perceber que a figura humana ela já não é mais representada de maneira tão perfeita como os nossos amigos gregos achavam interessante. É possível a gente ver beleza numa realidade não tão simétrica, certo? Então, muitos artistas que trabalhavam a figura humana desenvolveram linguagens diferentes a respeito da beleza, certo? Até porque, se nós formos avaliar o nosso corpo, ele não é tão simétrico assim. Temos uma parte do corpo que é menor, um lado do corpo que é maior. Nossos olhos não são exatamente do mesmo tamanho, então a gente não é completamente simétrico, certo? E aí, gente, pensando nisso, eu fiz mais uma viagem lá na história e voltei lá pro tempo da pré-história. E eu preciso mostrar para vocês uma escultura que vai contra esse ideal estético da beleza grega, mas que é tão interessante quanto a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf é uma das primeiras esculturas encontradas pelo homem. Ela é datada de séculos e séculos atrás, lá do tempo pré-histórico, e ela nos mostra uma mulher representada, uma Vênus, chamada Vênus de Willendorf, e a gente percebe que o corpo dela é completamente diferente do ideal da beleza grega. A gente vê uma mulher bem gordinha, com seios fartos. A gente não vê definição de rosto, de musculatura, assim como a gente vê nas esculturas gregas, certo? Então aqui é uma contrapartida ao ideal estético que esses amigos da Grécia Antiga fizeram. E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, eu vou deixar no final do vídeo a imagem de algumas esculturas gregas para vocês darem uma olhadinha. E eu preciso falar para vocês agora da escultura do Doríforo, porque o Doríforo tornou-se um cânone. O que é um cânone? Um cânone é um modelo, certo? E aí, quando eu falo para vocês dessa receitinha de bolo, de proporcionalidade de figura humana, eu estou falando justamente do resultado que essa escultura nos dá, porque ela representa essa receita que esses nossos amigos gregos fizeram, certo? Então ele tem toda essa proporcionalidade ali na sua escultura, por isso ele torna-se um cânone e durante muito tempo serve como modelo para artistas criarem as suas pinturas, esculturas, entre outras linguagens da arte, tá bom? Então, pessoal, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, sobre o ideal estético de beleza que começa a se desenvolver lá naquela época, e a gente viu que lá na pré-história também a gente tinha um outro ideal, né, com a Vênus de Willendorf. E se a gente fizer uma passagem por toda a linha do tempo da história da arte, a gente vai ver
que esse ideal estético ele vai se modificando, né? Então existiu um período em que a beleza ela tava incorporada justamente na figura da mulher que era um pouquinho mais rechonchudinha, mais cheinha, porque então essas mulheres elas eram tidas como as mais belas, porque geralmente eram as mulheres que tinham mais poder aquisitivo, que se alimentavam melhor. Então essas mulheres mais gordinhas eram representadas como o padrão de beleza estético daquela época, certo? E aí eu gostaria que nós, para finalizarmos essa aula, fizéssemos hoje uma reflexão, certo? Eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês, qual será o padrão estético que hoje é imposto para nós, certo? E até que ponto a gente precisa levar em conta isso, levar a sério esse padrão estético que a mídia, que as redes sociais nos impõem. Então eu quero que vocês façam uma reflexão e que vocês anotem aí num caderninho para a gente poder conversar nas próximas aulas a respeito disso. O que é um ideal estético? Qual seria o padrão estético para vocês hoje? Então pensem nisso, isso é uma pergunta bastante pessoal, eu quero que vocês reflitam a respeito desse assunto. E além disso, eu quero que vocês pesquisem aí na casa de vocês sobre as características das esculturas gregas. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar num papelzinho aí tudo aquilo que vocês pesquisaram, certo? Então vocês vão pesquisar sobre as características das esculturas gregas, da arte grega antiga, certo? E aí vocês vão descobrir um pouco mais sobre esse assunto que a gente falou na aula de hoje. Combinado, pessoal? Então, um super beijo, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. No finalzinho do vídeo aqui, a prof vai deixar algumas imagens para vocês apreciarem. E a gente retoma esse assunto na próxima aula, falando um pouquinho sobre como a modernidade trouxe essas referências antigas para a arte, ok? Então, um super beijo para vocês e até a próxima aula.